Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era apenas mais uma manhã no aeroporto internacional. Viajantes circulavam pelos corredores, alguns cansados, outros impacientes, todos concentrados no voo iminente. Entre eles, um homem negro, calmo e elegante, caminhava em direção ao portão de embarque com sua mala de couro, sem saber que seu dia estava prestes a mudar. A bordo do avião, a aeromoça loira, com um olhar frio e autoritário, escrutinava os passageiros com rigor exagerado. Assim que viu o homem, franziu a testa. Sem aviso, gritou para ele: "Senhor, você deve descer imediatamente." O homem, surpreso, perguntou educadamente: "Com licença, senhora, mas por quê?" Nenhuma resposta. Apenas uma ordem firme e humilhante. Os passageiros ao redor se viraram em choque, alguns cochichando entre si. O homem tentou manter a calma, mas a injustiça o queimava por dentro. Ele obedeceu, saindo do avião em meio a olhares atonitos e murmúrios indignados. O que a comissária de bordo não sabia era que aquele homem não era apenas mais um passageiro. Sua identidade logo mudaria a situação. A mulher que pensava ter poder no avião descobriria que sua vítima era, na verdade, muito mais influente do que ela jamais poderia imaginar. E assim, o que parecia uma humilhação inofensiva se tornaria um escândalo viral, revelando o racismo sutil e o preconceito que alguns acreditavam poder exercer impunemente. O homem desceu do avião com o coração pesado, mas a cabeça erguida. Seus olhos brilhavam com raiva reprimida, mas nenhuma palavra impulsiva cruzou seus lábios. Ele sabia que ceder à emoção só reforçaria as percepções daqueles que o julgavam erroneamente. O nome dele era David Morial, um empreendedor respeitado na cidade, conhecido por seu rigor, inteligência e compromisso com a comunidade. Aos 38 anos, fundou sua própria empresa de tecnologia inovadora, que empregava centenas de pessoas e colaborava com corporações multinacionais. Apesar do sucesso, manteve-se humilde, ciente de que seu valor não era medido pelo dinheiro, mas pela dignidade e pelo impacto que causava nos outros. Os passageiros que testemunharam o incidente cochichavam entre si, alguns chocados, outros indignados. Vários tiravam fotos e filmavam a cena, convencidos de que aquele comportamento não deveria ficar impune. Uma jovem se aproximou de David. "Senhor, eu não entendo. Como ela pôde tratá-lo assim?" David sorriu suavemente para ela, tentando esconder sua frustração. "Não se preocupe. Isso só mostra a verdadeira face de algumas pessoas." Mas, no fundo, ele sentia que aquele momento não passaria sem questionamentos. A humilhação era pública, mas a verdade que ele carregava logo seria revelada. Aquela que pensava ter poder absoluto descobriria que havia atingido um nível muito mais alto do que imaginava. Ao sair do terminal, David olhou para a comissária de bordo, ainda parada ali, paralisada e visivelmente irritada. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Aquilo era só o começo. David mal havia saído do avião quando os primeiros vídeos do incidente começaram a circular nas redes sociais. Passageiros indignados filmaram a cena em seus celulares. A comissária de bordo, rígida e arrogante, apontando para David e o forçando a sair sem explicação. Rapidamente as reações se multiplicaram. Comentários denunciavam a humilhação e o racismo evidente em seu gesto. A hashtag Justiça Despede David começou a virar tendência no Twitter, atraindo a atenção de jornalistas, influenciadores e milhares de cidadãos furiosos. A tensão aumentou no aeroporto à medida que outros passageiros se aproximavam da comissária de bordo. Uma senhora idosa se aproximou com a voz trêmula, mas firme. "Como você pode tratar alguém assim sem motivo?" A anfitriã tentou justificar-se, gaguejando. Eu só estou fazendo o meu trabalho." Mas ninguém a ouvia de verdade. Cada palavra que ela dizia parecia reforçar o sentimento de raiva e injustiça ao seu redor. O desconforto era palpável. Alguns funcionários do aeroporto balançavam a cabeça, visivelmente envergonhados. Enquanto isso, David permaneceu calmo. Sabia que a situação logo tomaria um rumo que surpreenderia a todos. Ele tinha consciência do seu valor, da sua influência e, acima de tudo, da sua capacidade de transformar essa humilhação numa lição pública de respeito e dignidade. Essa humilhação, que inicialmente parecia trivial, viralizaria e marcaria o início de uma vingança inesperada. A anfitriã, pela primeira vez, começou a entender que seu ato impulsivo teria consequências. Logo após os vídeos viralizarem nas redes sociais, o jornalista local reconheceu David na filmagem. Uma matéria foi publicada rapidamente. O homem retirado de um voo comercial ontem não é apenas mais um passageiro.
Ele é David Morial, renomado empreendedor e filantropo, dono de uma grande empresa de tecnologia e grande investidor em diversas companhias aéreas. A notícia se espalhou como fogo. Os passageiros do avião, ainda com a humilhação de David ainda fresca na memória, de repente perceberam a magnitude do erro da comissária de bordo. Alguns trocaram olhares constrangidos, outros sussurraram entre si. Espere, não é filho de alguém? Não, é ele, o homem por trás de várias startups, incrível. Enquanto isso, a comissária de bordo estava tomada pela ansiedade. Ela pensava estar exercendo sua autoridade humilhando um passageiro, mas acabará de descobrir que havia atacado uma das figuras mais influentes do setor aéreo. Seu rosto empalideceu, suas mãos tremiam levemente. Ela ficou sem palavras e, pela primeira vez, percebeu que seu ato impulsivo lhe custaria caro. David, por sua vez, observava calmamente a situação pelo celular, com um leve sorriso no rosto. Não tinha nada a provar por meio de raiva ou vingança. Sua calma e dignidade seriam suficientes para mostrar que a injustiça não o destruiria, mas sim revelaria o verdadeiro caráter daqueles que tentaram humilhá-lo. Naquele exato momento, o equilíbrio se inverteu. O homem que fora considerado fraco e vítima revelou-se poderoso, enquanto a mulher que se julgava superior estava agora em uma posição vulnerável. No dia seguinte, o incidente estava em todos os lugares. Vídeos da comissária de bordo despejando David foram vistos milhões de vezes. Jornais, emissoras de televisão e redes sociais estavam por toda parte. As manchetes eram inequívocas. Item: humilhação pública de um empreendedor negro. A escândalo do voo X345. Item: comissária de bordo agressiva humilha passageira. Arrogância é cara. Em todos os lugares, a reação do público foi unânime: indignação e indignação. Os internautas denunciaram não apenas o ato racista, mas também a falta de profissionalismo e respeito. Os comentários foram abundantes. Como você pode tratar alguém assim em 2025? Ela pensou que tinha o poder. Agora ela vai se arrepender. Enquanto isso, a companhia aérea foi inundada com mensagens e ligações. Os gerentes começaram a investigar, preocupados com o impacto em sua imagem. Alguns funcionários expressaram seu constrangimento e raiva. Não podemos deixar isso passar. Não é um incidente isolado. É um escândalo que afeta nossa reputação. David, no entanto, manteve a calma. Não estava tentando tirar vantagem da situação, mas sabia que sua dignidade e reputação seriam suficientes para expor a má conduta da anfitriã. Em meio a essa crise, ele começou a enviar uma mensagem silenciosa. A injustiça não ficaria impune, mas ele jamais recorreria à vingança cega. A comissária de bordo, por sua vez, começava a sentir a pressão aumentar. Os olhares dos passageiros e da mídia a perseguiam, e a realidade do seu erro a alcançava. Um simples ato impulsivo viraria sua carreira e sua vida de cabeça para baixo. O mundo inteiro começava a descobrir que a vítima não era quem pensava e que o suposto poder do agressor era uma frágil ilusão. A direção da companhia aérea, ciente de que o incidente havia atingido proporções nacionais, iniciou imediatamente uma investigação interna. Depoimentos de passageiros e tripulantes foram coletados, e os vídeos se tornaram provas incriminatórias. O Recursos Humanos convocou a recepcionista para uma entrevista disciplinar. Sua arrogância do dia anterior havia dado lugar a um nervosismo palpável. Cada palavra que ela dizia parecia fraca demais para justificar seu comportamento. Um gerente lhe disse friamente: "Senhora, analisamos os vídeos e coletamos vários depoimentos. Seu comportamento em relação ao passageiro Sr. Morial é inaceitável. A senhora violou as regras de conduta da nossa empresa e prejudicou nossa imagem." A anfitriã gaguejou. Eu só pensei que estava seguindo as regras. Mas ninguém se deixou enganar. A empresa rapidamente percebeu que não se tratava de um simples erro de julgamento, mas sim de um comportamento discriminatório e injustificado. A cobertura da mídia aumentou ainda mais a pressão, e a gerência sabia que uma punição exemplar era necessária. Enquanto isso, David observava de longe, calmo e digno. Ele nunca tentará humilhar publicamente a anfitriã, mas sabia que a verdade acabaria prevalecendo. Sua paciência e calma foram suficientes para mostrar que o verdadeiro poder residia no respeito e na dignidade, não na arrogância e no abuso de poder. A investigação revelou que a comissária de bordo já havia recebido diversas advertências por comportamento inadequado e falta de profissionalismo. Essa revelação pesaria muito na decisão final da companhia aérea. Seu futuro na aviação estava agora em jogo. Poucos dias depois, a anfitriã foi chamada à sala da diretoria. Ela sabia que a reunião não seria fácil.
mas não esperava o que a esperava. David Morial ele próprio estava presente, sentado calmamente em frente a ela. O clima era tenso. A recepcionista baixou os olhos, sentindo o peso da culpa. David, por sua vez, permaneceu impassível com o olhar firme, mas calmo. Senhora, começou ele com uma voz calma, mas firme, estou aqui para garantir que a senhora entenda o impacto de suas ações. Sua decisão de me retirar do avião sem motivo foi humilhante, injusta e discriminatória. A anfitriã murmurou quase sem convicção. Eu sinto muito. David balançou a cabeça levemente. Desculpa. Isso é pouco para descrever o que você me fez passar e o que você fez com os outros. Não se trata apenas de desculpas, mas sim de compreensão e responsabilização. Ele continuou. Você pensou que estava exercendo poder ao humilhar alguém que considerava inferior, mas foi muito além do que imaginava. Esse comportamento tem consequências, e é hora de reconhecê-las plenamente. A anfitriã, trêmula, ficou sem palavras. Percebeu que a arrogância e a pressa dele haviam transformado David não numa vítima, mas numa figura de dignidade e calma diante da injustiça. David conclui calmamente, mas com autoridade. Você tem duas escolhas. Entender seus erros e mudar, ou continuar neste caminho e sofrer as consequências. A decisão é sua. Pela primeira vez, a anfitriã sentiu a magnitude do seu erro. O homem que ela considerava fraco demonstrava um poder silencioso, uma autoridade moral que nenhuma raiva ou humilhação conseguia quebrar. Poucos dias após o confronto, a decisão da companhia aérea foi tomada. A comissária de bordo, cujo comportamento já havia sido denunciado diversas vezes, foi suspenso com possibilidade de demissão. A direção enviou um comunicado oficial para apaziguar a polêmica. A companhia aérea condena veementemente qualquer comportamento discriminatório. O incidente envolvendo o comissário de bordo X foi investigado minuciosamente e medidas disciplinares foram tomadas. Reafirmamos nosso compromisso com o respeito e a dignidade de todos os nossos passageiros. A mídia imediatamente noticiou a notícia. A apresentadora, que pensava poder ignorar a gravidade de suas ações, viu-se sob os holofotes das críticas públicas. As redes sociais não lhe deram trégua. Finalmente, consequências para seu comportamento vergonhoso. Ela pensou que poderia agir impunemente, mas estava seriamente enganada. Em sua vida pessoal, a humilhação também pesou muito. Amigos e colegas começaram a se distanciar, envergonhados ou consternados com seu comportamento. Pela primeira vez, ela sentiu a solidão e a vergonha que sua arrogância havia causado. Por sua vez, David, fiel à sua dignidade, não procurou esmagá-la ainda mais. Deixou que os fatos falassem por si. Sua calma contrastava com a agitação da anfitriã, demonstrando que a verdadeira força residia no respeito, na integridade e no autocontrole. Foi um ponto de virada. A anfitriã finalmente entendeu que sua impulsividade e arrogância não só haviam manchado sua carreira, mas também revelado o poder silencioso da dignidade e da verdade. Poucos dias após o incidente, David decidiu se manifestar publicamente. Mas longe de ceder à vingança ou à amargura, ele optou por transmitir uma mensagem imbuída de dignidade e sabedoria. Em uma curta entrevista a um meio de comunicação local, ele disse: "O que aconteceu não é apenas um erro isolado. Reflete atitudes que todos nós precisamos desafiar. Não estou tentando humilhar ninguém, mas mostrar que respeito e dignidade são essenciais, sejam quais forem as circunstâncias." Suas palavras impressionaram pela calma e autoridade moral. Nas redes sociais, muitos internautas elogiaram sua maturidade e autocontrole. Este é um verdadeiro exemplo de dignidade e coragem. Ele poderia ter reagido com raiva, mas escolheu dar o exemplo. Inspirador. Até mesmo aqueles que duvidavam de sua paciência e força ficaram impressionados. Davi mostrou que o verdadeiro poder não reside na arrogância ou na dominação, mas na capacidade de manter o autocontrole diante da injustiça. A anfitriã, por sua vez, acompanhou de longe essa onda de apoio e apreço por David. Cada palavra que ele dizia era um lembrete de seu erro, e ela começava a entender a extensão do que havia perdido, não apenas sua reputação, mas a possibilidade de recuperar o respeito em seus círculos profissionais. Esta lição pública fez mais do que expor a injustiça, inspirou uma reflexão coletiva sobre respeito, racismo latente e dignidade humana. David, com sua calma e sabedoria, transformou uma humilhação em um exemplo universal. Algumas semanas após o incidente, a comissária de bordo contatou a companhia aérea para se desculpar formalmente. Mas desta vez, não se tratava apenas de palavras no papel. Ela realmente queria entender a extensão de suas ações. David, informado da aproximação dela, concordou em encontrá-la em um ambiente profissional e tranquilo.
A tensão era palpável, mas nenhuma palavra agressiva saiu de seus lábios. Senhora, começou ele, não estou tentando humilhá-la. A senhora já sofreu as consequências dos seus atos. Mas se realmente quiser entender e mudar, estou pronto para ouvir. A anfitriã com a voz trêmula respondeu. Eu, agora entendo o quão injusto fui. Agi por arrogância e ignorância. Eu realmente quero aprender e me tornar melhor. David assentiu, com um leve sorriso no rosto. Muito bom. A verdadeira mudança começa com o reconhecimento dos próprios erros. Não é fácil, mas é o único caminho para o respeito e a integridade. Este encontro foi um momento de lição e redenção. Davi mostrou que a grandeza de um homem não reside na vingança, mas na sua capacidade de transformar a dor e a injustiça em exemplo e oportunidade de aprendizado para os outros. A anfitriã, impressionada com a sabedoria e paciência de David, compreendeu que sua arrogância havia sido superada não pela raiva, mas pela dignidade e calma daquele que ela tentará humilhar. Foi uma lição que ela jamais esqueceria. Poucos meses após o incidente, a história de David e da comissária de bordo deixou uma impressão duradoura. A companhia aérea implementou um novo treinamento obrigatório para todos os seus funcionários, com foco em respeito, inclusão e antidiscriminação. O caso se tornou um modelo citado em conferências e workshops sobre ética profissional e comportamento de passageiros. Fiel à sua natureza, David continuou seu trabalho com a mesma paixão e dedicação de antes. Mas este episódio fortaleceu ainda mais sua reputação, não apenas como um empreendedor de sucesso, mas também como um símbolo de dignidade, calma e justiça diante da injustiça. Quanto à comissária de bordo, a experiência foi profundamente impactante. Ela retornou à empresa após a suspensão, mas transformada. Sua forma de trabalhar, seu relacionamento com os passageiros e colegas mudaram radicalmente. Ela aprendeu, por meio dessa humilhação e da grandeza de David, que o poder não reside na autoridade imposta, mas no respeito que se conquista por meio de suas ações e atitudes. A história desse roubo se tornou um exemplo universal. Mostrou que a dignidade e a calma são armas muito mais poderosas do que a raiva e a arrogância, e que um ato injusto pode se voltar contra o perpetrador quando a verdade e a sabedoria estão do lado da vítima. E assim, nos corações e mentes de todos que acompanharam este caso, David permaneceu um símbolo de integridade, provando que diante da injustiça é possível responder com força, sem nunca perder a dignidade.